Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E nesta aula de hoje, estarei ensinando a vocês a estarem tendo uma noção básica do o que é o Photoshop mesmo, Que nessas minhas aulas de agora, eu estou mais ensinando é, a estar mexendo nele mais na parte gráfica, de estar mexendo em imagens e essas coisas, Mas agora estarei mostrando para vocês mais o conteúdo das principais ferramentas, Não só das principais, também de outras, Como os filtros e vamos lá, É, esse aqui é o Photoshop, A versão CS6 dele. Deixa eu só fechar aqui. Irei abri-lo novamente, para mostrar desde o início, de abrindo o programa e mexendo nele, Bom, não tem nenhum mistério. Esperaremos ele abrir por completo. Talvez, talvez iria demorar mais um pouco, Mas pelo que percebemos, foi já rapidinho dessa vez, Bom, tentarei abrir aqui um documento qualquer, só para podermos começar, Bom, aqui a ferramenta de mover não tem nenhuma lógica para ela. Só que para poder manipular a imagem na hora de estar movendo, teremos que deixar esta opção aqui selecionada. Não necessariamente essa opção, Essa opção aqui de seleção automática serve para, por exemplo, você clicar em um determinado item e ele irá selecionar o item que você clicou. Mas às vezes isso se torna meio que inconveniente, Às vezes você não quer mudar de imagem, Aí ele acaba mudando para uma outra imagem. Bom, mas às vezes eu deixo ela já desmarcada, Para não ter esta complicação. E a principal coisa tem que deixar essa aqui, mostrar controle de transformação. Deixar marcada essa opção aqui para podermos manipular ela do jeito que quisermos. Bom, ferramenta aqui de seleções. Essa segunda opção são só para a ferramenta de seleções, É, ferramenta de seleção retangular. Deixa eu só daqui uma nova camada e desabilitar essa. E é mais para você criar uma seleção em algum espaço de alguma imagem. Você pode pintar ela diretamente, pode estar só selecionada, depois criar uma sobreposição de camada. Se você quiser ampliar um pouco mais ela, selecionamos essa segunda opção aqui, irá ampliar um pouco mais o espaço que você selecionou, por exemplo assim. E tem uma infinita possibilidades, Essa aqui é para cancelar o que você fez, Deixa só cancelar, por exemplo, eu quero tirar essa parte de cima, eu tiro e fica um retângulo, Bom, essa outra aqui basicamente serve para cancelar a parte inversa, Por exemplo, eu quero manter esse pedaço aqui e quero tirar apenas esse aqui de embaixo. Eu faço é, selecionar esta opção aqui, É, interse- a ferramenta de fazer uma interseção. Aí eu posso selecionar da maneira que eu quiser, Sempre voltem para a ferramenta inicial, Nunca deixem ela desordenada, porque às vezes você pode se confundir em outro tipo de trabalho e não saber que você tinha clicado nessa ferramenta. Aí pode dar problema mais tarde, E esta terceira ferramenta aqui são as ferramentas de laços, Basicamente é para você fazer alguma seleção e ela irá
fazer exatamente o que você desejaria fazer, né? Que não dá para fazer com as ferramentas retangulares, que essas são só um quadrado, né? E essa aqui você pode fazer já de algumas formas e ela irá pegar exatamente o que você quis estar criando, né? E essa ferramenta aqui é mais uma ferramenta de linha, né? Ela criará sempre uma reta. É mais para definir espaços, né? Aí você pode pintar o fundo ou pintar diretamente a imagem para até ser feita para criar uma estrada, né? Você cria mais ou menos dessa forma e volta com ela, né? Depois clica duas vezes em algum lugar. Aí poderia ser uma estrada ou algo de profundidade, né? Não tem muito mistério com essa ferramenta. E a ferramenta de laço magnético é uma boa ideia para poder estar selecionando esses espaços. Por exemplo, estou aqui com essa aqui do logo do Photoshop e quero selecionar apenas as letras. Aí eu clico num determinado ponto e vou seguindo com o mouse e ela auto selecionará as bordas que mudam de cores, né? Mas ela é muito complexa, né? Então alguns espaços você terá que estar clicando para não fugir da onde você quer selecionar, né? Então é basicamente assim. Se você quiser selecionar mais espaços, você aperta Shift, né? Para poder selecionar outros espaços da letra. E irá ficar com esse maisinho, né? Selecionando aqui novamente, começando pela parte reta, né? Fica melhor. E vamos selecionando, não tem nenhum segredo, é só você tentar manter a firmeza com o mouse. Bom, essa parte aqui não vai dar para selecionar, né? Aí vocês apertam Ctrl 1J para poder selecionar a parte que você já fez e irá mostrar o que foi selecionado. Nesse caso aqui foi só a letra P. Aí para poder tirar essa parte aqui de dentro, partiremos para a ferramenta, para a segunda opção, né? Que é a ferramenta de seleção. Irá selecionar toda a cor que você está querendo. Depois disso é só você apagar. Bom, mas se for só uma cor que nem essa aqui, essa ferramenta aqui de seleção rápida é para você selecionar muitas cores, né, que se dividem, tem vários tons. Mas como aqui tem só azul em uma cor azul mais escura, partindo para o roxo, né, é mais fácil selecionar com a varinha mágica, que só daremos só um clique e ela já selecionará a parte que foi clicada, né. Aí podemos estar selecionando para qualquer parte, colocando em um determinado ângulo que queiramos, né. Automaticamente, se você for fazer a seleção em uma camada que tem já um efeito, ela virá já com aquele efeito, né? Então fica bem legal para trabalhos externos que você for querer estar pegando algum determinado efeito e não quer aplicar ele de novo, né? Bom, mas isso seria fácil só apertando com o botão direito do mouse, copiar estilo de camada e depois colar estilo de camada, né? Bom, partindo agora para a ferramenta de cortar, né? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta é, para esse novo Photoshop CS6, ela vem com algumas mudanças, né? Como, por exemplo, você move ela e ela já acompanhará o seu percurso. Então fica mais fácil, né? Aí você seleciona alguma determinada parte e aperta em OK, né, que aqui seria essa seta, ou você mesmo aperta a tecla Enter e ela já selecionará. Aí tem já várias mudanças aqui que tem nessa ferramenta, posição original para poder voltar e essa opção aqui para que já está selecionado e não precisa estar mudando, né? Bom, essa ferramenta aqui o básico dela é só cortar mesmo, não tem nenhum segredo, né? Agora essa aqui de perspectiva também é uma ferramenta nova, porque se você tem assim, por exemplo,
uma placa de uma determinada rua, você tira uma foto de sua viagem e viu uma placa lá na frente, por exemplo, e quer ver mais ou menos o que está escrito, essa ferramenta aqui de perspectiva irá deixar você fazer isso. Por exemplo, geralmente elas estão inclinadas, né? Então você seleciona ela assim desta maneira e aperta Enter. Aí você irá tentar ver o que estava escrito, mais ou menos. Seria bom se eu tivesse aqui uma imagem em perspectiva, aí daria melhor para estar vendo, né? Mas nas aulas futuras eu irei mostrar detalhadamente como funciona essa ferramenta de perspectiva, que é ótima para esse tipo de recorte, né? Também essa ferramenta aqui de recuperação de manchas, né? Por exemplo, você quer apagar alguma determinada parte de alguma foto, né? Você deixa eu só juntar essas camadas aqui em uma única só para ficar melhor. Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui já da internet e veio com essa marca d'água. Obviamente eu não vou querer ela, né? Então, para ficar fácil de retirar, eu uso essa ferramenta e ela já me dará a imagem como se estivesse sem ela, né? Então, seleciono e ela já irá retirar, né? Bom, mas como vocês podem perceber, não fica perfeito, né? Por isso, irei fazer com a outra ferramenta, né? Que é essa ferramenta aqui de correção. Você selecionará algum determinado espaço da imagem em questão e trazerá aqui para baixo, por exemplo, dessa forma, e tentará ajustar ao máximo, né? Para que fique melhor. Mas, como vocês podem perceber, não está dando muito certo, né? Por isso que agora partiremos para a ferramenta de qual é o nome dela mesmo? Sensível ao conteúdo, né? Ela irá mover a imagem, tanto para mover ou poderá mover para um espaço abaixo a imagem selecionada em questão. Irá carregar um pouco, né? Que não é de imediato. Isso só aguardaremos. E ela irá mover. Lógico que não é 100%, né? Por isso que a maioria das vezes você tem que mover por partes, né? Não mover tudo de imediato. Aqui também tem a opção de estender, que basicamente é para você estender alguma determinada parte da imagem, ela fica um pouco maior. Como vocês podem perceber, não fica algo 100%, né? Aí vocês apaguem a parte que ficou um pouco maior, que vocês não queriam, né? É, pincel de recuperação não tem muito o que está fazendo com ele, né? É basicamente a ferramenta de carimbo ela, né? Então não tem tanta mudança. Mas para remover parte da foto é melhor usar essa ferramenta aqui, que ela tira partes ideais da foto, lógico que não é da primeira vez. Deixa eu tentar aqui abrir uma outra imagem para poder daqui a pouco eu abrirei uma outra imagem para poder mostrar melhor como funcionam essas ferramentas, que elas são ótimas, né? Mas com essa imagem com marca d'água não fica perfeito. A ferramenta de pincel e de lápis, né? São as mais utilizadas. Basicamente para poder pintar mesmo, né? Alguma parte saiu errada. De pincel é mais para fazer artes pixeladas, né? Para fazer padrões. É, eu só voltar aqui para essas ferramentas. Pronto. A ferramenta de carimbo, como eu disse, ela irá pegar alguma parte da imagem e tentar carimbar aqui, né? Mas para isso vocês terão que pegar um pincel com a dureza 100%, né? Para ficar melhor e mais rápido o trabalho. Mas aqui para essa imagem nem precisava disso, né? Era só pegar a ferramenta de letreiro
elíptico, né? Pegar mais ou menos essa parte, mover ela um pouco para baixo, dar um Ctrl J e suspender aqui para cima. Depois dar um Ctrl E para poder selecionar tudo, né? Depois pegaremos a ferramenta de conta-gotas, né? Pegaremos a ferramenta de pincel e pintaríamos essas partes que ficou meio que esfumaçada. E essa outra parte que não queríamos, né? Só removeríamos para ficar melhor, né? Mas para uma arte mais complexa, né? Então seria melhor. É... Lógico que a maioria das imagens não são assim, né? É tão fáceis de estar removendo alguma coisa. Mas para essa aqui deu certo usar só essas ferramentas. A ferramenta borracha, não precisa nem explicar para que serve, né? Ela irá apagar alguma determinada parte, então... A ferramenta aqui de degradê é mais uma arte, né? Você posicionará em alguma parte e puxará. Mais ou menos é basicamente isso. Você pode mudar de cor à vontade. Não precisa ser só essas duas cores, pode ser 3, 4, 5, 6, o tanto de cor que você preferir. E vai mudando, né? Não tem tanta ordem para isso. Basicamente, para ficar aqui uma arte legal, para ficar algo legal para esta montagem, né? Seria legal puxar um pouco mais para baixo. Ficar dessa forma azul em um branco, né? Ou assim, mais ou menos. Ficaria até que legal. Depois aplicaríamos uns padrões nela. Deixaremos em multiplicação. Reduziríamos um pouco a opacidade para não aparecer muito. Pegaríamos também um brilho interno na cor preta, ou poderá ser também uma cor azul, né? Mas um pouco mais escura do que a que tem já no nosso plano. Aumentaríamos ela 100%, colocaríamos em normal, para ficar bem legal também, né? Aumentaríamos um pouco de tamanho e desfocaríamos um pouco. Uma coisa simples já dá para fazer uma arte, né? É, eu só copiar aqui, aplicaria na próxima camada, né? Também poderíamos fazer um radial para fazer um círculo no fundo, mais ou menos dessa forma. Poderiam fazer uma arte em um degradê angular, pelo que parece. Irá dividir as cores, um refletido, mais ou menos dessa forma, e um diamante. Irá fazer uma estrela no centro, né? Mas para isso teríamos que pegar do centro, né? Mais ou menos dessa forma. Bom, deixaria essa aqui. E deixaria a marca do Photoshop em cima. Feito isso, partiremos para a próxima ferramenta, né? Essa aqui não tem mais nada assim de tão específica, que é o balde de tinta, como fosse do Point, né? É, daquele programinha que provavelmente vocês já utilizaram, né? Para poder fazer aquelas artes pequenas, né? O balde de tinta é basicamente isso, para estar pintando algum fundo já selecionado. Bom, essa ferramenta aqui de desfoque, como o nome diz, irá desfocar alguma determinada coisa para ficar só a marca que você quer que apareça, né?
Bom, tem a ferramenta de nitidez para clarear um pouco mais o espaço. É óbvio que para cores muito claras assim, ela irá fritar a cor, né? Então não é muito bom estar utilizando ela para cores um pouco claras, né? É mais para trabalhos assim com fundo muito escuro. Aí é uma ótima ideia, né? Mas para cores assim muito claras, ela irá literalmente fritar ela. Então não é muito bom estar utilizando. A ferramenta de borrar é basicamente isso que ela irá fazer, né? Borrar algum determinado espaço. Ela é mais para trabalhos de neons, né? Muito pouco utilizado, né? Porque não há tanta necessidade de estar borrando alguma coisa. Essa ferramenta aqui de subexposição, como o nome diz, né? Ela irá escurecer alguma determinada parte do trabalho. Não, clarear alguma parte do trabalho, né? Se passar muito em alguma parte, como podemos estar acompanhando aqui, ela irá deixar a parte totalmente branca. Então, se for uma cor azul, irá deixar um pouco azul claro, né? Mas isso demorará um pouco. Então, deixa eu ver o que dá pra fazer com ela, né? Basicamente, algumas manchas na imagem. Bom, fica até que legal, né? Mas não é esse o objetivo, né? Bom, a próxima ferramenta é ao contrário dela. Irá escurecer algumas partes. Isso aqui é legal para as cores mais escuras, né? Você escurece um pouco ela e ficará, dará um toque a mais, né, na imagem. Bom, a ferramenta de esponja tirará a saturação da imagem até ficar preto e branco. Basicamente isso que ela irá estar fazendo. Então, como podemos estar observando, né? Você clica em alguma determinada parte, ela irá deixar ela praticamente preta e branca, que irá tirar toda a saturação dela. Então, para isso vocês também poderiam estar utilizando o filtro de matiz e saturação, né? Para deixar alguma coisa preto e branco, né? Como podemos estar acompanhando aqui. Escurecendo um pouco mais claro. Também tem algumas ferramentas mais próprias, né, para estar fazendo isso. A ferramenta de caneta é uma ferramenta boa para poder fazer uma line art, né? Que é basicamente clica em algum ponto, tenta fazer mais ou menos igual a ele, né? Dessa forma. Você pode ver o que eu fiz com ela na aula passada, né? Que foi um efeito line art que eu fiz, como utilizar ela. Ensinei várias coisas para fazer com ela. Foi uma aula bem legal. Gostei muito dela, né? Criaremos aqui uma nova camada para poder aplicar direito esta ferramenta. Depois disso, apertaremos Enter. Pegaremos o balde de tinta com a cor preta e pintamos. Basicamente, ela é para fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer formas que não dá para fazer com essas outras ferramentas. Bom, a ferramenta de texto, ver se tem mais aqui alguma outra. Essas outras aqui, acho que eu já expliquei em alguns casos, né? Como fosse aquela aula lá de efeito texto de pedra, né? Eu utilizei algumas delas. Então dei uma olhadinha. Todas essas aulas que eu estou citando estão na descrição do vídeo para ficar mais fácil de você já estar acompanhando elas. Essa ferramenta é mais complexa, né? A ferramenta de texto não tem tanto segredo assim nela, né?
é basicamente para você escrever algum determinado título. Mas se seu computador não tiver algumas fontes boas, vocês podem estar procurando em sites que já disponibilizam elas, né? Aí vocês podem estar escrevendo. Deixa eu só tirar esses pontos, né? Para a imagem ficar limpa de novo, pronto. Você pode escrever tanto o texto na horizontal quanto na vertical, em máscara de camada e dentre essas outras opções que ele nos oferece. Essa aqui, seleção de demarcador, você seleciona alguns pontos da imagem, por exemplo, você está usando com a ferramenta de caneta, e a ferramenta de demarcador, pelo que eu sei, ela poderá mudar esses pontos para alguma parte, como vocês podem estar observando. Se você fez o ponto em uma parte e não queria que ficasse lá, você só seleciona ela e poderá estar movendo, né? Essa aqui poderá ajustar os pontos, essa outra ferramenta aqui. São duas que se localizam nela. Você pode estar movendo os pontos novamente. Então, fazer aqui mais ou menos é, uma parábola, né? Mas mais ou menos dessa forma, né? Excluir esses demarcadores que não necessita dele nessa aula. Essa ferramenta aqui veio com algumas mudanças nesse novo Photoshop CS6, que é a possibilidade de colocar um traçado nela, né? Um tamanho ideal, um tamanho 3. Essa parte aqui da parte branca aí do traçado, você poderá fazer ele e ficar dessa forma. Se você não quiser uma cor de preenchimento, é só marcar essa opção aqui, essa opção aqui de negativo, né, com uma seta branca. E você poderá fazer de qualquer forma e colocar esses traçados aqui, né? Aí vocês poderão aplicar alguma textura, um chanfre, um entalhe e dentre outras coisas que também nos oferece aqui. É, Se você quiser também aumentar um pouco mais o tamanho, só clicaremos nessa opção aqui de mais opções. Poderemos aumentar os espaços e ver o resultado acontecendo aqui. Também dará para mudar a cor mesmo já feito, né? Pode mudar para azul, para um azul mais escuro e ficará dessa forma. É uma ferramenta legal que surgiu nesse novo Photoshop. Gostei muito dela, já fiz alguns trabalhos com ela. Até que já fiz um calendário com ela. A aula também está aí na descrição. Ensinei a usar um pouco ela, né? Essa ferramenta de traço exato que é uma ferramenta ótima. Para saber mais é só vocês clicarem no link aí da descrição. Já aprofundei mais ela, né? Bom, essas outras ferramentas aqui são basicamente a mesma coisa, só que essa aqui deixa a seleção um pouco mais arredondada, mais elegante, né? E as outras ferramentas são basicamente as mesmas funções. A ferramenta de linha, se você for querer fazer só uma única linha, ela também é boa para isso. Você faz linhas pequenas com ela, fica mais bonito. Você pode pôr nas bordas de algumas partes determinadas. Basicamente, se você for querer fazer só linhas, é mais fácil usar só essa ferramenta, né? De linha. Essa ferramenta aqui de forma personalizada para você colocar patterns nela, fazer setas, colocar. Você tira esse traçado aqui, não quero, né? Deixa na cor um azul um pouco escuro. Vocês podem selecionar qualquer coisa, por exemplo, você fez. Deixa eu dar aqui alguns exemplos, né? Que tem que dar alguns exemplos para ficar melhor. É, Pintaria aqui de amarelo. Amarelo, pronto. É, Você colocou aqui algum título. O título aqui vai ser recados, né? Mas nome fictício aqui para esse trabalho. Não necessita de preencher, né? E pegaremos a ferramenta de
pode ir com um TM, né, de marca registrada, e dentre outras coisas, mas ficaria com essa ferramenta aqui, que é como se fosse uma taxa, né, para poder fixar aqui e colocar aqui nessa parte para significar que está marcado em algum mural, ou basicamente isso, né? É, também é um trabalho legal de estar se fazendo, de estar se criando. Se você fez também algum trabalho de filmes, né? Você seleciona aqui filme, quadros, tem várias opções aqui para você estar selecionando. Mas as mais populares são essas daqui, são as mais legais, como um símbolo de ideia, por exemplo. Você pode estar colocando com a cor amarela também. E tem várias essas opções que nos oferece, né? Bom, essa aqui é a ferramenta de mover, né? Você pode mover para alguma parte. Por exemplo, tem assim um zoom, você pode estar movendo. Lógico, se não tiver zoom não vai dar para mover nada. Essa ferramenta aqui é para girar mesmo, como o próprio nome diz. Essa aqui é a que eu menos uso, que é de zoom, porque não necessita tanto dela, que basicamente apertando Ctrl mais já será o zoom, e Ctrl 0 volta para o estado normal, e o Ctrl 1 preenche a tela, né? E o Ctrl menos tira mais, né? O tamanho dela. Até ficar de um tamanho que você não consegue mais estar vendo. Bom, também tem aqui uma coisa legal. Deixa eu... Por exemplo, você tem um tamanho de um documento mais ou menos é, 300 por 200, um tamanho aqui qualquer. Vai ficar bem pequeno ele. E você cola uma imagem gigante nele. Aí você não sabe como reduzir ela, por exemplo. Aí você fica pelas bordas, né? Até chegar em um tamanho que você acha que está melhor. Já aconteceu muito isso também comigo, né? De estar tentando reduzir a imagem. Mas o básico é só você apertar Ctrl M. Ctrl M te dará as guias dela. E você só reduz para um tamanho que já dê para você olhar aqui dentro do documento. E você posiciona a imagem. É mais fácil apertar Ctrl menos e depois Ctrl 0 para poder voltar. É uma ótima chance, né, para você estar fazendo isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma ferramenta. Essas aqui de cima eu abordarei em uma outra aula, especialmente porque tem um 3D, eu quero detalhar ele para vocês, né? Então, é, é, tratarei mais de teclas de atalho nas próximas aulas para ficar melhor. Essa aula foi só essas ferramentas aqui do canto, depois partiremos pela parte de cima, depois pela parte do lado, vai ter ainda um monte de coisa que vocês ainda precisam saber, né? Então, ficaremos por aqui. Ensinarei teclas de atalho para vocês poderem estar mexendo aqui toda hora, para poder ver um trabalho em Full HD, para poder ver melhor e colocar essas ferramentas assim do lado, né? Para não complicar muito. E para poder pegar assim também, né? Bom, mas isso nas próximas aulas, tá? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E ficaremos por aqui com essa videoaula para o CS6 com as principais ferramentas. E nos encontramos na próxima aula nesse mesmo canal, ok? Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau!